Meu senhor, eu não posso resolver o seu problema agora. Eu não estou no meu horário de trabalho. Quando for a hora, eu vou me sentar na minha mesa, abrir os meus arquivos e aí eu vejo essa questão. Eu tenho uma reunião marcada agora e eu não posso resolver isso. Certo. Certo, então tá bom. Agradeço a compreensão. Forte abraço. Isso aqui. Que filhos da puta, hein? Eu não sei por que eu fico esperando desse pessoal ainda que eles vão chegar de alguma forma no horário, já que. Essa câmera tá ligada. Tem gente aí. Me desculpem. Me desculpem, eu pensei que eu tava sozinho e. Eu tô chegando no link aí. Me dá só um segundo. Ah, encontrei. Me desculpem pelo que ocorreu agora. Eu pensei que eu tava sozinho, além do mais. Não me avisaram que teríamos mais pessoas nessa reunião. Mas que bom. Que bom que vocês estão aqui. Assim a gente já pode dar prosseguimento? Então tá. Mas e vocês? Quem são vocês? Hein? Ah, vocês são jornalistas. Mas é claro que vocês vão ser jornalistas, né? Que pergunta mais estúpida essa minha. E vocês estão aqui para saber sobre ele? E sobre as coisas que andaram acontecendo por aqui? Muito bem. Eu tenho uma sugestão. Por que a gente não aproveita, então, que o pessoal ainda não chegou, mas que vocês estão aí? E eu tô aqui também, e a gente já agiliza o tempo de todo mundo. Eu posso começar respondendo algumas perguntas? Muito bem, então. Eu vou começar me apresentando para vocês. Muito prazer. O meu nome é Alicate. Bom, o meu nome não é Alicate. O meu nome é Felipe. E eu sou o ator desse experimento, desse espetáculo. E eu sou uma pessoa que se interessa e pesquisa o teatro nesse espaço, nesse cyberespaço. Mas eu não tô aqui para falar sobre isso com vocês. Eu tô aqui para contar uma história. E eu quero contar uma história que, desde o momento que eu li ela, desde o momento que eu fechei aquele livro após a última página, eu não parei mais de pensar nela. É como se essa história ela estivesse me acompanhando, fazendo questionar as minhas escolhas, fazendo questionar as decisões que eu tomei para chegar até aqui e até aonde eu poderia estar se eu tivesse tomado alguma outra decisão. Essa história é Bartleby, o escrivão. E quem vai contar essa história para vocês é o Alicate. O Alicate é esse cara que vocês acabaram de conhecer. E ele é mais um trabalhador brasileiro. Ele acreditou no velho conto de fadas para adultos, chamado meritocracia. O Alicate, ele acredita que se ele trabalhar muito, se ele vestir a camisa da empresa, se ele trabalhar de domingo a domingo, ele vai conseguir ascender. Como Elias, na sua carruagem de fogo rumo à elite brasileira. Quem de nós não quis estar lá em algum momento, não é? Pensa um pouco. Tem certeza que você já não tomou alguma decisão na sua vida para tentar chegar nesse lugar dessa exclusividade paga? Eu tenho certeza que já. Eu trabalho como escrivão nesse escritório, mas eu tenho certeza que é uma coisa temporária.
porque com as minhas capacidades, com a pessoa que eu sou, eu tenho certeza que muito em breve eu consigo abrir o meu próprio escritório. Não, não estamos aqui para falar sobre mim. Então, vamos falar sobre ele? Sobre aquele vagabundo, aquele inconsequente, aquele preguiçoso. Vamos falar do Bartley. Nunca foi muito certo, muito claro o trabalho que a gente realiza no escritório. Não da minha parte, é claro. Eu sempre cumpri o meu trabalho com muita precisão e sempre dentro dos prazos. Mas eu tinha algumas coisas que me incomodavam durante a rotina de trabalho. Quem é que não teve? Não é? Para citar um exemplo, eu tinha um problema bem pontual com o meu colega de trabalho. Alguém aí já teve algum problema com seu colega de trabalho? Hum? Podem falar. Abram os microfones. Vocês já tiveram algum problema com seu colega de trabalho? Não querem se indispor? Entendo. Não tem problema, eu falo mesmo assim. Eu tinha um certo problema de lidar com aquela preguiça disfarçada de mau humor logo pela manhã daquele cara que é um verdadeiro saco de engolir comida. O nome dele é Peru. É que pra mim é difícil lidar com a conformidade mórbida daquele homem, sabe? É uma inércia que pra mim é realmente apavorante. Um outro problema que eu tinha no meu trabalho presencial era com a minha mesa. Sim, com a minha mesa, senhoras e senhores. Isso é uma coisa que não é tão comum da gente ver. Mas vejam bem, eu vejo a mesa como um objeto quase sagrado na rotina de trabalho. É sobre aquela mesa que eu vou sacrificar as minhas horas de trabalho, que eu vou me colocar à disposição para o trabalho. Então ela tem que ser minimamente confortável. Não concordam? E por algum motivo, a minha mesa ela não era adequada para o meu tamanho. Vejam bem uma coisa. Eu sou um cara que tem mais de 1,80 m e por algum motivo que eu não consigo desvendar, a minha mesa não era adequada para o meu tamanho. Eu ouso dizer que aquela mesa ela não era adequada para o tamanho de qualquer homem adulto. Parece que pegaram aquela mesa de dentro de uma escola pública qualquer do Brasil e jogaram para eu trabalhar. Todo dia eu chegava no trabalho, olhava para aquela mesa e segurava uma vontade de agarrar aquela mesa e jogar pela janela e me livrar dela de uma vez por todas. E aí eu fecho os olhos, respiro fundo, repito para mim mesmo. Só uma fase, Alicate. Só uma fase. Isso é uma técnica que eu desenvolvi para me manter um pouquinho mais centrado, por dizer assim. Funciona? Funciona também com meu colega de trabalho. Toda vez que eu vi ele chegando atrasado, eu já com uma pilha de coisas para resolver que já era para ele estar me ajudando, eu sabendo que eu não poderia dar sequer um bom dia para aquele fulano, porque ele estava no mau humor do cão. Eu segurava dentro de mim uma vontade de pular na garganta dele como uma raposa pularia. E aí eu fecho os olhos, respiro fundo e repito que é só uma fase. Só uma fase.
Uma outra pessoa na rotina do trabalho é o pão de mel. Pão de mel é uma espécie de estagiário, ele varre quando é necessário, ele passa cafezinho pra gente, tira xerox de documentos e de vez em quando ele leva uns documentos lá nos correios. E quando ele volta dos correios, ele passa por uns lugares que vendem pães de mel. Ele traz pacotes de pão de mel para toda a equipe, ele adoça a nossa tarde de trabalho. É um garoto realmente adorável. E, e por último. E por último. Mas não menos importante. Temos o nosso chefe. Desculpa. Falta de respeito. É que eu acho que eu entendo por que ele não pega os melhores casos, por assim dizer. E eu acho que eu entendo também como é que ele nunca conseguiu colocar aquele encostado do Bartleby na linha. Porque o Bartleby, ele... Ah, quer saber? Eu não posso só falar do Bartleby para vocês. Eu vou mostrar. Eu tenho um vídeo de uma câmera de segurança, que não que eu seja um grande obcecado, mas depois de tudo que aconteceu, um advogado tem que se prevenir. Encontrei. Vou compartilhar. Aham. Ai. Chegou por aí? Muito bem. Vou dar play. Reparem comigo nessa figura humana, vai, vamos chamar assim. Reparem nessa figura humana. Um homem comum, normal, normal até demais, eu diria. Mas enfim, um homem com as suas roupas simples, sem grandes pretensões. O que importa é que até esse ponto não tem absolutamente nada que me incomodaria no Bartleby. Sua mediocridade me incomoda, vai. Mas o que seria dos homens como eu, se os homens medíocres não existissem? Olhem ali. Reparem. Estão vendo? O Bartleby não tá fazendo nada. Era isso que ele ficava fazendo a maior parte do dia. Nada. E ele também. Eu vou até parar de compartilhar isso, porque me dá nos nervos. Eu acho que não tem por que a gente passar por isso nesse momento. Mas o Bartleby, ele era. Como é que eu posso descrever? Como uma erva daninha. Isso, ele foi se espalhando e ganhando espaço no escritório sem que a gente percebesse. Porque, para ser justo, no começo ele era. Ele até que fazia as coisas. A produção do escritório subiu, estávamos todos na esperança de conseguir pelo menos um aumento no nosso salário. Que já não era muita coisa. Pelo menos não o meu. Mas enfim, um belo dia, num dia normal de trabalho, o nosso chefe ele estava com algumas demandas. Normais, nada demais para entregar, para distribuir entre os seus funcionários. Quando chegou no Bartleby para entregar as coisas que ele precisava fazer no dia, ele cutucou o Bartleby, foi entregar a papelada e sabem o que aconteceu? O Bartleby, ele olhou para o chefe, naquele jeito nojento dele, e respondeu: eu prefiro não fazer.
Prefiro não fazer. Prefiro não fazer. Prefiro não fazer! O que esse cara pensa que é para ele preferir ou não alguma coisa? Era um trabalho simples. Ele tinha que ler, escrever e revisar. Qualquer pessoa minimamente alfabetizada consegue dar conta desse mistério, mas não. Prefiro não fazer. Para mim, eu juro para vocês, para mim foi moleza que o nosso chefe deu para aquele lá. Se ele tivesse colocado aquelezinho no lugar desde esse momento, tivesse cortado a coisa por ali, a gente não tava aqui. Passando por essa exposição desnecessária. Que eu só espero que não afete a minha carreira. Enfim. Depois que isso aconteceu, cada vez menos o Bartleby foi querendo fazer as coisas, ou melhor, o Bartleby foi cada vez mais preferindo não fazer as coisas. Porque se vocês acham que foi só uma vez, o Bartleby, então, ele passou a preferir demais. Já era uma coisa certa que ia acontecer, não é? Eu não gosto do Alicate falando assim do Bartleby. Me dá uma sensação que não é o que eu quero, não é onde eu quero chegar com essa história. Então eu vou contar uma coisa para vocês. O Bartleby vai morrer no fim do espetáculo. Esse era para ser o grande plot twist. A coisa que iria fazer vocês se identificarem com o personagem e pensarem sobre o que ele passou. Mas eu não quero que isso aconteça lá no final. Ao invés disso, eu quero que com vocês já sabendo o que acontece lá no final, vocês passem a olhar para o Bartleby de uma outra forma. Eu quero que vocês passem a tentar identificar, a partir de agora, na peça, o que foi matando o Bartleby no decorrer da história. De repente, se não for pedir demais, que vocês tentem identificar Bartlebys na vida de vocês. Estamos rodeados de Bartlebys o tempo todo. Inclusive, será que tem algum Bartleby aqui entre nós? Eu quero confessar uma coisa. Eu quero confessar uma coisa. Mas eu prefiro que isso não seja gravado. Pode ser? Assim eu me sinto um pouco mais à vontade para falar as coisas para vocês. Podemos combinar assim? Ótimo. Então tá. Eu não sabia que eu podia dizer não. Ninguém nunca me disse isso. Eu estava trabalhando lá já há 1 ano e meio e eu nunca me atrevi a dizer um não. Eu nunca sequer questionei alguma ordem. O Peru. O Peru? O Peru, ele estava trabalhando lá há pelo menos uns 15 anos e eu tenho certeza que o Peru nunca disse um não. E aí chega esse cara, do nada, e começa a dizer as preferências dele, o que ele quer, o que ele não quer fazer. Isso me desestabiliza. Isso desestabilizou o Peru. Isso desestabilizou a autoridade daquele lugar. Eu acho que o Bartleby estava tentando fazer uma revolução.
Uma revolução. Debaixo dos nossos olhos, ele queria revolucionar. Porque depois que ele passou a dizer as preferências dele, eu comecei a me sentir como se eu também. Você tá gravando, ô filho da puta? É com você mesmo que eu tô falando aí. Não sei por que eu pensei que eu poderia confiar em jornalistas. Vocês, jornalistas, são todos iguais, são midiáticos, são nojentos. Eu não tenho por que estar aqui ajudando vocês. Eu não tenho por que estar aqui. Quer saber? Quer saber? Eu prefiro não fazer mais. É isso aí. Eu prefiro não fazer. Pra mim chega, eu não vou ajudar vocês. Não, não vou mais. Uh-uh. Como é que é? E você acha que dá pra fazer isso? Ah, é interessante. Acho interessante a proposta. Todo mundo de acordo? Bom, nesses termos eu volto. Mas que fique claro, são nesses termos. Porque se alguém romper com o combinado, se isso aqui vazar de alguma forma, é comigo que vocês vão ter que lidar. Tá bem? Então vamos continuar. Oi? Quando que o Bartleby apareceu? Não lembro. Não me lembro quando que o Bartleby apareceu. Que ele também trouxe tanta confusão junto dele que uma coisa simples como essa acaba se perdendo na memória. Mas se eu não estou enganado, e eu não costumo estar, tinha uma vaga de emprego anunciada no jornal. Não era nada muito chamativo, era um salário baixo, enfim. Eu sei que o Bartleby ele foi o primeiro a aparecer, depois de semanas daquele anúncio. Eu ouso dizer que ele tenha sido até o único. Começou a trabalhar no mesmo dia. E como eu já havia dito, muito produtivo, fazia tudo que era pedido, ele tinha o hábito de ficar no trabalho depois de todos nós e o de chegar antes de todo mundo. História. História isso daí! O Bartleby ele não tinha o hábito de ficar depois de todos nós, muito menos o de chegar antes de todo mundo. Essa é a parte mais maluca da história. Vejam bem, o Bartleby, ele não ia embora nunca. Ele estava morando no escritório. Não é coisa mais absurda que vocês já ouviram? Eu pensei que quando o patrão ficou sabendo disso, a história ia acabar ali. Ia ser o fim, eu ia ver o Bartleby levando um belo de um pé na bunda, finalmente. Mas não foi o que aconteceu. Ao invés disso, Bartleby, venha morar comigo. Venha, vamos para a minha casa. Para minha casa! Por favor, né? Para minha cama ele deve ter chamado ele. Porque, na verdade, ou o patrão ele estava apaixonado pelo Bartleby, ou ele era completamente maluco. Como, como que você chama para morar na sua casa? Alguém que você mal conhece, que tá mentindo para você na cara dura. Eu não, eu não consigo entender. Eu acho uma atitude nojenta. E olha que eu não tenho nada enfim, a filantropia. Tem nada contra a filantropia, não. Mas eu acho que tudo tem limite. Como é que o patrão permitiu que o Bartleby ficasse aquele tempo lá no escritório? Aquilo não tem cabimento. Um dia que ele tomava banho.
Ah, não quero pensar nisso. Onde é que eu tava? Muito bem. Enfim. Na medida que o Bartleby foi parando de fazer as coisas, ou melhor, preferindo não fazer, as coisas ficaram meio estranhas. Vejam bem, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não tenho absolutamente nada contra, eu só acho que não combina comigo mesmo. Mas depois do Bartleby eu passei a questionar algumas coisas. Eu passei a procurar algumas respostas, porque ele não só deixava de fazer as coisas, ele ficava parado, obcecado, olhando para a parede por horas, horas e horas. Eu passei a ficar com medo. Eu genuinamente passei a ficar com medo naquele escritório, então fui em busca de respostas. Eu fui num lugar lá que tinha um pessoal vestido de branco, batendo uns tambor. Não me ajudou muito, não me deu as respostas que eu queria. E depois eu fui no outro lugar, tinha uma senhora vestida com umas roupas, uns incensos, eu tomei um chá. Foi interessante, mas também não me ajudou muita coisa. E aí eu decidi ir na igreja normal. Lá na igreja normal eu conheci um padre. Conversei com aquele padre e pensei, vou levar ele lá para o escritório. Porque pensem comigo, era um prédio velho. Podia ter espíritos por lá. De repente o Bartleby ele era uma alma desgarrada que bateu lá na porta do escritório e a gente falou, entra, e ainda deu um emprego para ele. Por que não? Falei com o padre. Falei, sei lá, joga uma água benta, faz uma reza, não sei, se livra desse cara. Mas o pessoal do escritório não deixou. Eu pensei em insistir. Eu pensei em ter um pulso mais firme com relação a isso. Mas não precisei. Logo em seguida, os meus ouvidos foram contemplados com a seguinte frase: "O Bartleby, você está demitido." Ah, aquilo foi um som quase orgásmico. Mas não durou muito. Bartleby, como vocês podem imaginar, olhou para o patrão e falou: eu prefiro não ser demitido. Como é que você prefere não ser demitido, cara? Você já tá demitido, já acabou a história. Eu juro para vocês que quando o Bartleby respondeu isso, eu parei tudo que eu tava fazendo e fiquei olhando. Eu queria ver a reação do chefe. O que ele ia fazer com aquele cara agora, hein? Qual que ia ser a solução? Mas também acabou meu horário de trabalho, bati meu ponto e fui embora, já que ninguém me paga hora extra. No outro dia eu cheguei para trabalhar e adivinha só? O Bartleby estava lá, ainda parado, olhando para a parede. Eu não conseguia mais lidar com aquilo, então eu fui falar com o chefe. Fui eu mesmo tentar convencer ele de alguma coisa. Foi uma conversa mais ou menos assim. Olha só, meu senhor. O senhor sabe a admiração que eu tenho por você. Mas assim, a sua autoridade está sendo questionada nesse espaço. O senhor já demitiu o Bartleby, já mandou ele embora. E ele continua aqui. Eu acho que esse é o caso de chamar a polícia. Escândalo? O senhor está preocupado com um escândalo. Veja bem, nós não conhecemos nada sobre esse homem. Até segunda ordem, ele pode ser um psicopata, um maníaco. Podemos todos estar em perigo aqui. E o senhor está com medo de um escândalo, meu senhor? O senhor já mandou ele embora. Ele continua lá. Eu tô aqui falando dele em alto e bom tom. E ele não se defende. Ele nem olha para cá. Bartleby. Ô, Bartleby. Bartleby, fala comigo. Ô, colega. Bartleby. Bartleby. Cara, eu tô falando com você. Responde. Bartleby, você tá ouvindo? Responde, eu tô falando com você. É feio não responder as pessoas, Bartleby. Bartleby, responde. Tô falando com você.
Bartleby, responde, eu tô falando com você! Bartleby, responde, eu tô falando com você, cara! Bartleby, eu tô falando com você! Responde, Bartleby! Naquele dia o patrão me mandou embora. Me mandou pra casa mais cedo. Disse que eu tava exaltado demais. Exaltado. Ele tava era protegendo aquele cara. Mas enfim. Ficamos nessa ladainha de você está demitido, eu prefiro não ser demitido e adivinha só. Quem acabou saindo do escritório foi o próprio escritório. E é assim que viemos parar aqui. Nessa maravilha que é o home office. Oi? Não, para ser honesto, eu esperava que o home office fosse ser bom. Eu não ia ter que lidar com aquela minha mesa, ia deixar ela lá mesmo, poder trabalhar na minha própria mesa. Não ia ter que lidar com os meus colegas de trabalho. Eram algumas vantagens, sim. Mas com o tempo eu comecei a ler relatórios enquanto eu tomava café da manhã. Começava reuniões do nada, que ninguém tinha se planejado, mais ou menos parecida com essa daqui. Enfim, eu estava trabalhando mais, sem ninguém ter me perguntado se eu queria trabalhar mais. E pior, sem ninguém me pagar para eu trabalhar mais. Então eu realmente não sei. Mas enfim, na medida que começamos a sair de lá do escritório, a tirar as coisas de lá, o Bartleby estava lá, obcecado, olhando para a parede, fazendo aquele corpo mole de sempre, e começamos a tirar os móveis do escritório. Só um minuto, isso me lembrou uma coisa. Gostaria de solicitar a atenção de todos vocês. Vou fazer um pequeno desvio aqui no que já estávamos conversando para fazer um pedido. Nós ainda estamos em busca de um novo espaço para o nosso escritório. Não está sendo fácil encontrar. E levando em consideração como prestamos serviços para a nossa sociedade de maneira completamente eficaz e a importância que nós temos perante a sociedade, eu gostaria de solicitar, caso alguém conheça algum lugar que queira mandar contato, nós não temos muitas exigências com esse novo espaço, nós somos 4. Nós pedimos apenas que tenha uma divisão para cada um, uma mesa de reuniões de centro, enfim. Entre em contato comigo. O meu e-mail particular vai estar disponível para todos vocês. Muito obrigado. Onde que eu estava? Ah, tá. A gente estava tirando as coisas lá do escritório, aquele sobe e desce de escada, corpo suando, o Bartleby fazendo o corpo mole dele de sempre. Lembrei de outro detalhe. O lugar que estamos procurando, se não for no térreo, que tenha pelo menos um elevador no espaço, para que a gente não tenha que passar pelos problemas semelhantes ao que já passamos agora. Muito bem. E, enfim, voltando para a história. Estávamos tirando os móveis, suando muito. No final, tinha só a minha mesa, que eu ia deixar lá mesmo, o Bartleby e a cadeira onde o Bartleby estava sentado. Só. No escritório inteiro vazio. Eu olhei para ele e eu pensei em resolver a situação ali mesmo. Mas quer saber? Já não era mais problema meu. É isso que eu repeti para mim mesmo. Já não é mais problema meu. Era um alívio poder falar aquilo. É como se um peso tivesse saído dos meus ombros. No dia que a gente terminou toda a mudança e pisamos pela primeira vez na calçada, nós rimos. Nós rimos muito. Foi uma leveza maravilhosa. O patrão olhou para a gente e falou: venham beber comigo, eu pago. É claro que a gente foi. A gente nunca tinha feito isso antes. Fui eu, fui o Peru, foi o patrão, foi até o
o pão de mel. Foi um momento ótimo. Foi um momento muito bom. E eu queria terminar a história aqui. Eu queria que os personagens que não se gostavam muito no começo tivessem passado por algumas dificuldades e no final viram grandes amigos e seguem em frente. Mas não foi isso que aconteceu. Umas semanas depois eu recebi uma ligação. Uma ligação da pessoa que estava alugando um novo espaço. Aliás, novo espaço para ela, né? O nosso antigo espaço. E ele me trouxe um relato que realmente me alterou de alguma forma. Ele disse que ele estava com problemas para se livrar da praga que ainda estava instalada lá. Ele ainda estava lá. Eu não podia mais lidar com aquela situação. Aquilo não podia estar acontecendo mais. Aquilo já não era mais problema meu. Por que eu tinha que resolver aquilo? Eu saí da minha casa pensando as piores atrocidades que uma pessoa sã consegue pensar. Eu não tava sã. Eu não tava sã, eu tava fora de mim. Eu nunca cheguei tão rápido naquele prédio. Eu estacionei de qualquer jeito. Subi as escadas como eu nunca tinha subido antes. Eu voei para chegar de uma vez lá no escritório. E no que eu cheguei na porta do escritório e empurrei ela. O Bartleby, ele ainda estava lá. Bartleby! Chega! Chega! Acabou! Sai daqui, tá na hora de ir embora, Bartleby. Vocês podem imaginar o que foi que ele respondeu. Não é? E eu tinha que resolver a situação naquela hora. Eu peguei o Bartleby pelos ombros e joguei ele no chão. Ele tava mole, ele tava sujo, ele não devia tomar banho há dias. Eu arrastei ele para fora do escritório. Cheguei na ponta da escada com ele. Ele tava me olhando, sem esboçar nenhuma reação. Eu ia resolver o problema. Eu ia acabar com aquela história ali. Ah! 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 Que raiva! E alguém me segurou. Hoje em dia eu agradeço. Agradeço a pessoa que impediu isso de acontecer. Eu poderia estar preso. Pessoas boas também vão presas. Mas naquele dia, o bem venceu. Quem acabou sendo preso não fui eu. Foi o Bartleby. A polícia foi ver o que estava acontecendo lá. Artigo 150. Invasão de domicílio. O Bartleby, ele pegou 5 anos de prisão.
por preferir. O cara tinha um emprego. O cara, mal ou bem, ia ter onde morar agora. E ele foi preso. Ele preferiu ir preso. Isso faz a gente pensar sobre algumas escolhas de vida. Não é? Chega nessa parte da história, eu fico meio atordoado, meio sem ar. Me dá uma sensação de vazio. Um vazio. Um vazio como se eu tivesse escrito uma carta que eu quero muito que chegue até alguém. E sei que ela não vai chegar. Sei que não vão ler. Mas talvez o meu remetente seja outro, né? Talvez ele seja algum de vocês que tá aqui hoje. Enfim. Como eu já tinha falado para vocês, o Bartleby ele morre no fim. E ele morre nessa prisão. Para ser honesto, o ex-patrão dele até foi visitar. Molhou a mão de uns carcereiros para ver se davam mais comida para ele, alguma coisa do tipo, enfim. Tentar aliviar a sua culpa, né? Mas o Bartleby não podia mais lidar com aquela situação. Então ele não comeu. Não se mexeu. Não saiu. Ele definhou. Definhou até a morte. E sabe, essa história, ela me faz pensar sobre o poder de escolhas que a gente tem. Sobre a importância da gente saber que brigas a gente quer comprar e quais a gente não quer. Não sei, nesse tempo da internet é como se a gente estivesse brigando o tempo todo, né? Opinando sobre tudo o tempo todo. E o Bartleby, ele me traz uma força no silêncio dele, um grito nessas poucas palavras que me faz refletir sobre as decisões que eu tomei até aqui. Por que eu faço teatro? É porque eu quero. É porque eu preferi. É porque eu quis estar aqui. E é por isso que o Bartleby ele é tão imortal, né? Porque ele fez a gente questionar o porquê das coisas. Enfim, reflexões. Eu não sei muito mais o que aconteceu com o Bartleby depois que ele foi preso. E também eu não sei muito o que vocês querem de mim, não. Dê as informações que eu tinha. Acredito que você já tem bastante material para distorcer. Não é? E eu tô cheio de coisa para fazer também. O patrão, ele, por conta de todo o estresse, ele foi viajar para aliviar a cabeça um pouco. Quem pode, pode, né? E daí eu fiquei responsável pelo escritório. Então eu tô cheio de coisas para fazer e o pessoal não apareceu até agora. Vou lá resolver meus perrengues. Mas antes eu queria lembrar para vocês. Aquela parte que a gente conversou, aquele combinado que a gente fez. Espero que seja cumprido. Eu trabalho com algumas pessoas que se sentem à vontade em fazer uns trabalhos um pouco mais difíceis. E eu prefiro que eles não visitem vocês. Passar bem.